Então, como é que alguém se torna membro de uma igreja? Olha, para a Igreja Presbiteriana de Confissão Reformada, a IPCR, a coisa é bem diferente só preencher um formulário. É uma jornada, sabe? Um caminho bem solene e pensado nos mínimos detalhes. A gente vai mergulhar nesse processo passo a passo para entender o que significa de verdade assumir um compromisso desses. Ok, para a gente entender direitinho essa jornada, vamos passar por 6 etapas. A gente começa com a filosofia da coisa, depois vai para os passos mais práticos, tipo a instrução, a conversa pastoral, até chegar no ponto central, os votos e o que essa aliança toda significa. Beleza, vamos começar pelo começo, pela base de tudo. Por que a membresia é levada tão a sério? Antes de ver o como, a gente precisa entender o porquê. Qual é a mentalidade por trás de todo esse processo? E a pergunta que norteia tudo isso não é só como fazer para entrar, mas algo bem mais profundo. O que, de fato, significa fazer parte dessa comunidade de fé? Então, de cara, já dá para ver que não é uma coisa burocrática, né? Não é algo que se decide no impulso. A ideia aqui é tratar a membresia com um peso, uma seriedade muito maior. É um compromisso de verdade, não só um papel para assinar. E aí, chegamos no ponto central. A membresia é encarada como uma aliança sagrada. Pensa nisso, um pacto solene com 3 partes. A pessoa, a igreja local e o próprio Cristo. É essa visão que vai dar o tom para tudo que vem depois. Ok, com essa ideia de aliança na cabeça, vamos para o primeiro passo prático. A jornada começa com uma fase de instrução formal. E olha, isso é bem mais do que uma aulinha qualquer. E não é um curso superficial, não. É um mergulho de cabeça nas doutrinas que são a espinha dorsal da igreja. A gente está falando de estudar documentos históricos como a Confissão de Fé de Westminster, que é tipo um mapa detalhado das crenças. Mas vai além. Estuda-se o governo da igreja, como funciona o culto, a visão da Bíblia, até a história do testemunho covenanter. E qual o objetivo disso tudo? É simples. Garantir que na hora de fazer os votos a pessoa saiba exatamente o que está fazendo. Que seja uma decisão consciente, com convicção de verdade, abraçando de corpo e alma a doutrina com a qual ela está se comprometendo. Certo. Depois de toda essa parte de estudo, o processo fica mais pessoal. Chega a hora de uma conversa franca, cara a cara, com os presbíteros que são os líderes da igreja. E o legal é que essa conversa não é um script pronto, ela se molda à pessoa. Se é alguém novo na fé, o foco é ouvir a história de conversão, sacar qual é o entendimento do evangelho. Agora, se a pessoa já vem de outra igreja, a conversa muda. O papo é outro. É sobre entender a caminhada espiritual dela e, o mais importante, checar se rola uma sintonia fina com as doutrinas específicas da IPCR. Tudo isso leva a um momento chave, um momento público e solene, a recepção oficial diante de toda a comunidade. E aqui a gente vê que existem 2 caminhos. Para quem está começando ou vem de uma tradição diferente, o grande momento é a profissão pública de fé. Já para quem vem de uma igreja com uma teologia parecida, o processo é uma transferência por carta. É basicamente um documento que diz, olha, essa pessoa é membro em boa comunhão com a gente. E agora, a gente chega no coração de todo esse processo. O ápice da solenidade, os votos feitos em público e a assinatura dos termos de comunhão. Ali, na frente de todo mundo, a pessoa precisa afirmar 4 compromissos que são a base de tudo. Que crê nas Escrituras como a palavra de Deus, que abraça a doutrina resumida na confissão de fé, que se submete ao governo e ao culto da igreja e, por fim, que se compromete a viver uma vida que honre a Cristo. Depois das palavras, vem o gesto, a assinatura. O novo membro, então, assina os termos de comunhão, selando o compromisso com essa declaração bem forte. É o momento em que a promessa falada vira algo concreto, registrado. Mas afinal, o que essa assinatura realmente representa? Bom, é bem mais do que só uma formalidade. É algo que ajuda a definir a identidade de todo o grupo. Essa assinatura carrega 3 ideias principais. A primeira, unidade doutrinária. É a certeza de que todo mundo ali compartilha da mesma fé. Segunda, compromisso. Não é só acreditar, mas viver, defender e espalhar essa fé. E terceiro, prestação de contas. É se colocar debaixo da supervisão e do cuidado da igreja, sabe? Uma responsabilidade mútua. E tem mais uma coisa bem interessante nesse ato. Ele conecta a pessoa a uma herança histórica gigantesca. É como se ela estivesse se juntando a uma fila que vem lá dos reformadores, dos covenanters, aqueles grupos que no passado fizeram pactos, os covenants, para defender essa mesma fé, muitas vezes arriscando a própria vida.
Então, no final de tudo, essa jornada toda, cheia de detalhes, leva a isso. A pessoa não está só entrando para uma igreja, mas para uma comunidade de aliança, que vive sob uma mesma confissão de fé e com um propósito em comum. Esse processo todo da IPCR, com essa ênfase toda em doutrina, em compromisso, em aliança, mostra uma resposta bem clara sobre o que une essa comunidade em específico. Isso acaba deixando uma pergunta no ar, uma reflexão que vai além, né? O que une de verdade uma comunidade, qualquer que seja ela? É uma fé? São valores em comum? Ou será que é, como a gente viu aqui, um compromisso mútuo, solene e levado muito a sério?